Que a paz do Cristo esteja entre nós. No Evangelho de João, número 5, nós vemos que o Cristo estava lá em Jerusalém, junto a um tanque de água, onde doentes buscavam lá a cura nessa água. O Cristo olhou para um doente que não estava conseguindo chegar na água para obter a cura, mas ele ficou lá por bastante tempo. O Cristo, sabendo que ele estava lá há bastante tempo, sentiu que o nosso irmão lá estava realmente desejoso da cura, estava demonstrando fé. E assim o Cristo perguntou para ele: deseja realmente ser curado? Sim, então levanta-te e anda. E o doente foi curado. Depois, o Cristo encontra o irmão curado no templo. E o Cristo avisou: agora que está são, não peque mais. Assim a gente vê que, como resultado das nossas escolhas, surgem as expiações, as nossas oportunidades de aprendizagem moral, são as dificuldades, são doenças. O acaso não existe, tudo tem uma razão de ser. O nosso irmão então compreendeu a mensagem do Cristo, avisou aos judeus que foi Jesus que o havia curado, e foi num sábado. Para os judeus que seguiam lá os 10 mandamentos, as leis mosaicas, e eram muito literais, muito formais, e assim, dessa maneira, foram questionar o nosso mestre por que ele tinha promovido uma cura no sábado, já que o terceiro dos 10 mandamentos nos diz para santificar o dia de sábado e para não trabalhar nesse dia. Moisés colocou também o não trabalho nesse dia para preservar escravos, estrangeiros, até mesmo os animais, porque não tinha direitos trabalhistas naquela época. Era necessário realmente um descanso. E a mensagem do mandamento maior era para santificar o dia, para nós lembrarmos de Deus, para que pelo menos um dia na semana nós venhamos a lembrar do compromisso religioso junto à nossa igreja, nosso templo, nosso centro, na casa de Deus. E assim os fariseus, muito literais, cobraram do nosso guia e modelo por que ele trabalha no sábado. E lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, respondeu-lhes Jesus: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E assim o Cristo mostrava para os fariseus a importância do trabalho. Deus trabalha, Ele trabalha, e que realmente, como ele já disse em outra passagem, o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. As pessoas não têm muita compreensão em relação a isso, e aí ou fica literal como os fariseus, como segue também em algumas religiões essa literalidade até hoje, sem compreender essa passagem. O que o Cristo nos diz é que nós temos que valorizar o trabalho. Não importa se é segunda, se é sábado, se é domingo. E se nós formos louvarmos a Deus, lembrando dele, que possamos fazer até mesmo todos os dias, mas que pelo menos tenha um dia. Vemos que o Cristo valoriza o trabalho, que está também bem lembrado pelos benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei do trabalho. O trabalho é uma lei de Deus. O trabalho é movimento. Movimento
é aquilo que faz com que tenha uma dinâmica, que tenha ação. Água estagnada, água parada, gera doença, não gera o movimento, não gera saúde. O rio, água que corre, corre para o mar. Essa água que corre flui. Isso tem uma tendência de se manter a pureza inicial da fonte. Nós também temos que ser como o rio que corre para o mar. A água em movimento, mantendo a pureza da fonte, nos depurando pelas pedras do caminho, chegando ao mar, chegando no plano espiritual, aonde nós encontraremos as bênçãos divinas de acordo com o nosso nível evolutivo. Temos que agradecer sempre ao Cristo as suas mensagens construtivas, edificantes. E observando também Emmanuel, ele nos diz que muitas vezes nós nos queixamos, nos colocamos como vítimas, não querendo trabalhar numa função, só querendo uma outra função. A importância não é o tipo de trabalho, mas se realmente nós valorizamos o trabalho. O trabalho nos fortalece fisicamente, mentalmente. Um bom trabalho é digno. Todo trabalho honesto é digno. O importante é nós valorizarmos, sermos úteis. Que para o Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Vou ajudar um necessitado ali a atravessar a rua, é uma atividade útil, é um trabalho. O trabalho deve ser valorizado por nós. Nós temos que ver com bons olhos. Tudo que vem para nos fortalecer moralmente é algo que nós temos que desenvolver. O trabalho do bem nos aproxima com os benfeitores espirituais. Nós trabalhamos assim, desenvolvendo o nosso espírito também, porque nós nos desenvolvemos economicamente, desenvolvendo o estudo, desenvolvendo o trabalho comum. Desenvolvemos a mente com exercícios mentais. E para desenvolver o espírito, o trabalho espiritual pode ser feito por nós, frequentadores também da Casa de Deus, e não somente os trabalhadores que estão junto à Casa de Deus. Nós, como frequentadores, podemos trabalhar o nosso espírito desenvolvendo as virtudes, diminuindo assim as imperfeições. Se eu trabalho a caridade, eu fico menos egoísta. Então, assim também com todas as virtudes. Vamos desenvolver as virtudes, nos fortalecendo espiritualmente, trabalhando no bem, nos aproximando em sintonia com os benfeitores espirituais. O Cristo trabalha hoje, Deus nosso Pai sempre trabalhou. Possamos nós então valorizarmos o trabalho no bem, valorizando tudo que seja útil na nossa vida. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre.